agora, para quem chegou um pouquinho mais cedo, está acompanhando a gente aí conversando por enquanto. Hoje a gente está aqui com o professor Celso, que é vice-coordenador da nossa coordenação de curso, também é o coordenador da Câmara de Extensão e Cultura da EPEM, e ele leciona lá na universidade a matéria de equidade social e também de psicologia atuarial, né? Vocês vão encontrar mais aí para frente os calouros, um professor, onde a gente discute, e é o objetivo aí da nossa live de hoje, de apresentar um panorama do campo de estudos de políticas, né, sociais no curso de atuária, né? Então, se o professor quiser dar aí uma boa tarde, se apresentar um pouquinho melhor, fica à vontade, professor. Tudo bem, gente? Não tive a oportunidade de conversar com vocês ao vivo, né? Eu sou vice-coordenador do curso. Gostaria de dar o parabéns, né, para vocês, por vocês terem entrado aqui na Unifesp, não é? E infelizmente vocês entraram num momento, não é, bastante delicado, não é? Porque vocês tiveram uma aula, né, e depois tudo acabou e vocês ficaram meio soltos, meio perdidos, não é? E reforçar aqui o meu agradecimento pelo Catu, né, de estar fazendo essa aproximação. Então, sou professor coordenador, não é? Eu ministro uma disciplina chamada, duas disciplinas, não é? Uma que é a inclusão e equidade social, não é? Que vai trabalhar basicamente políticas sociais, direitos humanos, e outra de psicologia atuarial, que vai lidar, não é, com alguns temas também de interface entre comportamentos, não é, e o campo das ciências atuariais. Então, nessa disciplina a gente fala desde envelhecimento, né, um pouco sobre economia comportamental, né, trânsito, entre outros. Além disso, eu também sou coordenador, né, da área de extensão e cultura, né, que eu posso falar um pouco depois, né, que da Unifesp, né, que é responsável também, que é um campo importante da universidade, não é, para tentar fazer essa aproximação com o nosso entorno, com a comunidade. Certo. Muito bom, professor. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu tenho aqui dois recados, que ao final da live, para os alunos que estão assistindo deixarem os nomes, né, completos aí no chat, que a gente depois confirma a presença para emitir um certificado para vocês no final aí da semana, durante essa semana que a gente tem feito essas programações. E também, né, pedir permissão para o professor e também para quem está assistindo, aí vocês respondam aí no chat, se a gente pode gravar essa live para a gente disponibilizar também depois para quem não teve oportunidade de assistir ou para quem quiser reassistir. Então, tudo bem, professor, se a gente gravar? Beleza, tranquilíssimo. Obrigado. Prazer. Que bom. E os alunos podem comentar aí, por gentileza, confirmando no chat, para a gente poder disponibilizar a gravação para vocês depois, por gentileza. Bom, pessoal, o assunto de hoje é Seguridade Social e Democracia, né, como a gente divulgou aí durante esses dias com vocês. E a gente vai discutir aqui, como o professor falou, né, um pouco de políticas sociais no campo da atuária. Eu queria iniciar aí para o professor, diante da matéria que ele leciona, né, e do campo de pesquisa dele, qual que é o papel, né, dessas matérias, né, da importância de estudar elas em atuária e desse campo de pesquisa, né, de políticas sociais em ciências atuariais. Vocês vão perceber, né, que no curso de vocês, né, ele é um curso basicamente, predominantemente quantitativo, né, mas vocês vão descobrir algumas disciplinas, né, da área de humanas, né, sobretudo no campo de direitos, né, e tem essa disciplina que não foge também completamente do campo de direitos, mas pega também uma outra, que mais faz ligação também com a área de ciências sociais, né, e outros campos também das ciências humanas, que é essa disciplina de inclusão e equidade social, né? Então, o curso, basicamente, ele tem a grande parte, né, de matérias quantitativas, de matemática, não é? Que é a base fundamental do curso, da profissão de vocês, né? São as ferramentas que vocês vão utilizar, né? E todo esse conteúdo de aporte humanístico, não é? Essa disciplina, em especial, de inclusão e equidade social, ela é importante para vocês terem uma noção um pouco mais ampla da seguridade social, não é? Boa parte dos estudos que vocês vão ter em atuariais, boa parte não, mas uma
parte relevante, né, está vinculada à questão, né, de mercados financeiros, né, e também de previdência social, tá? No nosso curso, o que vai acontecer é que vocês vão entender, né, os outros dois componentes da Seguridade Social que vão fazer essa ligação também com a Previdência Social. Tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Seguridade Social, não é, ela é um tripé. Né? Então, a gente tem a saúde, tem a assistência social e tem a previdência. E elas são altamente comunicáveis. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de, sei lá, de amplo desemprego, não é? Como está acontecendo agora nessa situação de pandemia, que tipo de implicações ele pode ter na previdência ou na saúde, na assistência social, né? Um efeito enorme, tudo bem? Na previdência social, né, esse amplo desemprego, né, primeiro, ele vai fazer, não é, com que a previdência ela mobilize seus recursos, né, para estar atendendo essa população, os trabalhadores registrados, tá? Esse amplo desemprego, em geral, também ele vai estar muito ligado, não é, com a saída das pessoas dos convênios, tudo bem? Que é um campo, não é, bastante forte da profissão de vocês, dos planos de saúde. Não é? A saída dessa população de grande contingente de pessoas do plano de saúde, não é, vai impactar também, não é, no SUS. Então, o que a gente está observando, por exemplo, já há alguns anos, não é? Em 10 anos atrás, a gente tinha, sei lá, em torno de 22% da população na saúde suplementar. Esse número foi crescendo até 2014, né? Depois ele volta a cair. Né? Hoje em dia, a gente tem o mesmo parâmetro, por exemplo, né, da utilização da saúde suplementar de 2019, né, até 2020, mas dados são de 2019, do que 2009. Né? Então, houve um crescimento e uma queda, né? Ou seja, está tendo um inchaço, né, aí da saúde. Ao mesmo tempo, também na assistência social, se eu tenho um desemprego, né, eu tenho muitas pessoas, né, eu tenho informalidade, tenho muitas pessoas, né, sem condição de lidar, né, de arcar, né, com seus gastos e ter condições mínimas de sobrevivência. Essas pessoas, então, elas acabam entrando em situação de vulnerabilidade, daí a assistência social ela é recrutada. Né? Então, vocês percebem aí que tem sempre que a gente for pensar Seguridade Social, não é? A gente não pode só pensar na Previdência, porque a Previdência é como se fosse um lugar de luxo, né? As pessoas que têm o trabalho formal, né, que recebem aposentadoria, a renda, né, em caso de acidente, entre outros. Tá? Com o desemprego, né, as pessoas, uma mobilização não só na Previdência, né, mas todo o impacto no sistema. Então, essa disciplina, né, ela surge nesse contexto, para vocês entenderem um pouco melhor, né, o que é o Sistema Único de Saúde, né, que está sendo tão comentado hoje em dia, né, para vocês entenderem o que é o Sistema Único de Assistência Social também, né, e também a parte de direitos humanos. Né, então, uma disciplina que vai trabalhar com as políticas sociais, não é, para vocês terem uma compreensão mais ampla do que é a Seguridade Social, não é, e a importância da Seguridade Social como conquista, não é, da democracia. Sim, e não apenas estudar, né, o campo social, né, professor, é importante para as previsões atuariais, né, porque fazem parte aí do dia a dia do atuário, né, entender esses movimentos sociais, econômicos que acontecem no ramo da saúde, de assistência social e previdência, mas estudar isso dentro da universidade fortalece o nosso compromisso do desenvolvimento de cidadania e do compromisso social, né? Claro, esse é um outro ponto importante da disciplina, porque dentro do curso de vocês, hoje em dia é até uma obrigatoriedade, não sei por quanto tempo vai ser do jeito que as coisas estão, né? Mas é toda uma obrigatoriedade do MEC, não é? Dos cursos, né, lidarem com essas questões, não é, que são importantíssimas, né, para a formação do estudante, como a questão da inclusão social, não é? Direitos humanos, né? E principalmente o papel, não é, de vocês como estudantes, né, de uma universidade pública, não é, para a melhoria das condições de vida na sociedade, etc. Então, essa é uma disciplina assim, fundamental, ela é chave, né, dentro do curso, não é, para
para fomentar, né, para incentivar, né, vocês a pensarem, né, que tipo de retorno vocês, com conhecimento adquirido nas universidades federais, vocês podem dar, né, para a sociedade, né, de que forma a universidade pública ela pode ser, de fato, né, um instrumento importante, né, para as questões de inclusão social, né, a gente pode estar pensando em construção de tecnologias, né, a gente pode estar pensando em elaboração de estratégias, não sei, não é, aqui, de inclusão de diversos campos, né? Então, mesmo que a princípio o curso de ciências atuariais ele pareça, né, um pouco distante, né, desse campo da inclusão social, né, aí cabe a criatividade de vocês, né? Há uma brecha assim, né, para fazer essas investigações. Vou dar um exemplo. A gente está tendo 2 pesquisas do laboratório, eu coordeno o laboratório de estudos sobre riscos sociais, né, o LAERS, aqui da Unifesp, né? Essa coordenação quem coordena esse laboratório sou eu e o professor Rafael. Não sei se vocês vão conversar com o professor Rafael, vocês vão conversar, o Gabriel? Não está previsto, né, Nicole? Não está previsto. Eu e o professor Rafael, não, infelizmente. A gente coordena esse laboratório, né, e um dos campos de estudo, né, é a questão do envelhecimento ativo, né, e do envelhecimento de uma forma geral. Então, a gente tem 2 pesquisas importantes, né, que estão sendo conduzidas pelos alunos, né. Uma pesquisa, por exemplo, né, estou falando isso para reforçar a importância, né, da disciplina, né, e desse campo, né, dentro do contexto das ciências atuariais, né, e como forma também de promover inclusão, etc. Né. Uma das pesquisas está estudando, né, o envelhecimento, né, o impacto no SUS e o impacto na saúde complementar, na suplementar, né, nos convênios, entre outros, ele é um estudo que tem como uma hipótese, não é, que a gente está andando num caminho muito ruim, na verdade. A gente está tendo um envelhecimento populacional, um empobrecimento da população idosa, não é? A gente está tendo um inchaço do SUS, não é? De pessoas idosas, então a gente está tendo um inchaço também na saúde suplementar, né? Pessoas idosas, num cenário de desemprego, né? Uma série de conjunções que como projeção, né? Aí entra o campo das ciências atuariais, né? Pensando nesse campo de projeção, né? Traz um cenário muito ruim, né, para os nossos idosos no futuro, né, se a gente continuar nesse movimento, né. Então é um estudo bacana, né, que está sendo produzido aí por uma aluna de ciências atuariais, né, que vai articular essas diversas dimensões. Um outro estudo também, que é do LAERS, que é legal, né, de uma outra aluna, da Gabriela, né, de iniciação científica, que vai aparecer até na revista da Entreteses agora, né, da revista da universidade. Ela está tentando, ela e o professor Rafael e eu, a gente está tentando montar, né, uma mensuração, né, um instrumento de mensuração do envelhecimento ativo na população, né, e com esse instrumento, né, a gente está pensando futuramente, né, de construir um produto mesmo, né, para ser ofertado para as instituições, né, que lidam com idosos, entre outros, para identificar, né, graus de envelhecimento ativo, entre outros. Então, assim, na verdade, existem brechas, não é, gente? É uma questão de criatividade, não é? Dos alunos, né, para tentar, e junto com os professores, para tentar encontrar, né, esses campos de como as ciências atuariais ela pode estar ajudando também, né, nesses processos de inclusão social. Sim, a gente teve uma conversa no início da gestão com o secretário da Cultura de Osasco, né? E dentre essa conversa que nós tivemos, ele comentou sobre a importância da universidade numa demanda que eles têm e não conseguem absorver, por exemplo, no desenvolvimento de índices, né? Que, por exemplo, esse índice aí que vocês estão desenvolvendo do envelhecimento ativo, né? Pode colaborar muito, né, nas políticas públicas, né? Então, a gente desenvolver coisas desse tipo é extremamente relevante na sociedade. E vocês, na verdade, vocês vocês têm um conhecimento privilegiado para a construção desses instrumentos, não é? Porque, por exemplo, dentro da EPEM, né, e dentro da própria Unifesp, né, vocês vão ser os alunos com maior domínio, não é, em termos de conhecimento matemático, não é, de elaboração como você está falando, de pensar índice, projeções, não é, aliado a um conhecimento também de aporte sobre política, sobre direito, né? Então vocês têm um campo bastante interessante aí, científico, não só como profissão. Verdade. Professor, um assunto aí que
está em alta, né, ainda mais agora na pandemia, é sobre a preocupação do Sistema Único de Saúde, né, em conseguir absorver a demanda que surgiu aí com a pandemia, né, o risco da gente entrar em colapso, né. E isso se agrava ainda mais com essa instabilidade, né, política, principalmente aí no Ministério da Saúde, com essa instabilidade da entrada e saída de ministros. Comenta um pouco para a gente sobre o impacto da pandemia no SUS, por gentileza. O SUS é uma grande conquista, né, em termos democráticos, não é? Então ele permite que a saúde ela seja ofertada. Hoje em dia parece algo muito natural, muito óbvio, né? Mas é através do SUS que todos os cidadãos eles vão ter direito, né, ao atendimento do mais simples, né, ao mais complexo, né, independente da renda, etc. Então, antes do SUS, né, a saúde ela era paga, né, paga pela Previdência, né? Então, o SUS ele inaugura essa estratégia de atendimento integral, né? Mas desde do início do SUS, o SUS ele vem sofrendo diversos ataques, tá? Porque há grupos diversos, não é, que não acham interessante uma saúde pública, né? Que tem mais interesse, né, por uma saúde que seja que esteja atrelada ao capital, não é, que seja propiciada por empresas, entre outros. Tanto é a pressão, né, da saúde complementar, né, para ganhar cada vez mais espaço dentro do SUS, né, e das grandes corporações farmacêuticas, médicas, entre outros. Então, o SUS, desde do começo, ele vem sofrendo esses ataques, né? Então, há momentos do nosso governo, há momentos em que os governos eles prestam mais atenção ao SUS e outros não, né? Então, principalmente, se a gente for pensar mais recentemente, a partir da PEC 241 e da emenda constitucional 95, não é, que estabelece o teto de gastos em termos do governo, não é, uma das áreas que estão sendo bastante atingidas é a área da saúde, não é? Que eu acho que se a gente for pensar, os alunos forem pensar aqui, não é? Se o SUS ele está funcionando de uma forma adequada, ele não poderia melhorar. Eu acho que existe quase um consenso, né, de que o SUS ele precisa receber mais aportes, mais investimentos, não é? Ele fica mais robusto, atender melhorar o atendimento, não é, em diversas partes do país, entre outros. Então, o SUS ele sempre precisou de mais dinheiro, não é, de mais investimento, de mais cuidado. E desde o governo do Michel Temer, o que tem acontecido, não é? É uma desorganização, uma desestruturação do SUS, não é? A emenda constitucional ela estabelece o teto de gastos, né? O SUS, a saúde, ela não entra, né, nesse teto tão diretamente nesse teto de gastos, né? Mas existe uma proibição, né, de se aumentar a proporção de gastos do SUS, né, do governo em relação ao nosso sistema de saúde. Ou seja, o SUS, né, nos próximos anos, ele não vai receber proporcionalmente um aporte maior, mas não tem recebido e não vai receber se não houver uma mudança. O que acontece, então, gente? A pandemia chega no momento, né, em que o SUS está totalmente fragilizado, né, que já vem sofrendo ataques, né, desde 2016. Tá? Então, são 4 anos, na verdade, de ataques constantes ao Sistema Único de Saúde, não é? Com diminuição do número de leitos, não é? Com maior dificuldade para serem aprovadas internações, não é? Com uma tendência cada vez maior, né, para privilegiar o Sudeste em relação ao Nordeste, ao Norte, sobretudo, né? Mesmo o Norte sendo a região, né, e o Centro-Oeste, com as regiões com maior crescimento populacional, o dinheiro está escoando sempre para o Sudeste, tá? Então, esse quadro não vou falar de falência, né, mas de desorganização do SUS, né, quando encontra a pandemia, quando a pandemia encontra esse quadro, né, ele encontra um lugar perfeito, né, para explorar essas deficiências. Quer ver um exemplo? Pessoal, o Estado quase, no começo da pandemia não, né, mas um dos estados que tem sido bastante atingidos, né, Norte e Roraima, não é? São estados proporcionalmente com alto índice de mortalidade. Mas por que esses estados, não é,
eles estão com índices tão altos de mortalidade? Não é de se pensar, né? As pessoas... Lá não é uma grande concentração, não é uma grande concentração urbana. Mas o que acontece é que não tem equipamentos de saúde. Então é muito fragilizado. Essas regiões norte, ao invés de receberem investimentos maciços para propiciar uma saúde adequada, há anos eles têm sido colocados de lado. E aí aparece a pandemia e encontra lá no Amazonas, em Roraima, no Amapá, é um lugar muito propício, mesmo não tendo uma quantidade tão grande assim, de aglomerações de pessoas como aqui, né? Então, esse é um exemplo de como a falência prévia do Sistema Único de Saúde, ele vai dificultando a nossa ação frente à pandemia. Lógico que agora, a ação do governo está descabida, não tem sentido nenhum. Acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. 2 ministros da saúde fora, um governo federal totalmente irresponsável, para dizer o mínimo, frente à situação da pandemia, desde o começo, promovendo, fazendo uma campanha anti-isolamento, entre outros, a parte de mentiras, uso de cloroquina e tal. Então, o que já estava difícil, encontra um governo ruim, no âmbito da saúde, em outros também, mas a gente está falando no âmbito da saúde, e uma situação trágica que é a pandemia. Então, é um quadro terrível. Sim, para se enfrentar. A instabilidade política só piora a situação, né? Porque uma pandemia num contexto de um país como o Brasil, né, que é extremamente heterogêneo, né, tem muita desigualdade, não há essa distribuição de renda, né? Então você vê muita dificuldade aí, como o senhor disse, por exemplo, no Amazonas, Roraima, e as dificuldades aqui de São Paulo, que é o centro da epidemia, mas ainda assim tem conseguido absorver, né? Mesmo com todo esse movimento que nós temos aqui, né? E essa instabilidade política piora a situação. Só queria deixar mais um... E quais são os lugares, se a gente for pensar, mesmo em São Paulo, que estão sendo mais atingidos? No começo era a região oeste, nas áreas mais ricas, Agora não, já alguns mais de mês. Quais são as principais regiões, Justamente as mais fragilizadas no âmbito social, no âmbito das políticas de saúde, entre outros. É Brasilândia, É o Campo Limpo, são os locais, O extremo leste, são os locais onde está tendo a maior mortalidade, Sim, verdade. Os alunos podem comentar, ficar à vontade para fazer perguntas aqui para o professor. Usem aí essa oportunidade, esse momento, para tirar suas dúvidas ou fazer algum comentário que a gente traz aqui para a nossa conversa. Isso enriquece aqui o debate. Então, fiquem à vontade para comentar aqui com a gente. Professor, uma coisa que a gente ouve muito falar, não só na televisão, mas é o que a gente tem mais conhecimento e vivência no nosso dia a dia, é o Sistema Único de Saúde, Mas qual que tem sido o impacto no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com a pandemia? O SUAS é um sistema ainda mais novo que o SUS, é uma grande inovação, ao meu ver, é uma das grandes inovações, grandes conquistas da democracia. Eu acredito que vários de vocês nem conhecem, nunca nem ouviram falar do Sistema Único de Assistência Social, como você está falando, Gabriel? A gente conhece o SUS, mas não o SUAS. A partir do SUAS, o Estado ele passa a ter o dever de lutar, construir políticas e práticas contra a pobreza, contra a miserabilidade. Então, antes, o que era uma ação tipicamente filantrópica, uma ação voltada, conduzida pelas igrejas, entre outros, passa a ser agora dever do Estado, E o SUAS ele já vem também sendo, se o SUS está sobrecarregado, o SUAS ainda mais, O SUAS desde também, desde o governo de Michel Temer, ele vem sofrendo sucateamento, ele nunca conseguiu se constituir de fato como um sistema organizado, um sistema forte, só para vocês terem uma ideia, Hoje em dia, fazendo uma equivalência, na saúde a gente tem os postos de saúde, e na assistência social a gente tem os centros de referência de assistência social. Centros de referência de assistência social, eles são localizados em bairros mais pobres, e são responsáveis para lidar com
com milhares, né, milhares de famílias, né? Só para vocês terem uma referência, uma assistente social e um psicólogo responsável dentro de um centro de referência, às vezes eles são responsáveis para atender mais de 1.000 famílias, né? Então, em um equipamento completamente sucateado. Não é? Então, o SUAS, ele não tem recebido aporte, não é? E nesse sentido ele é fragilizado. No entanto, ele tem um papel fundamental. Ele é o responsável pelos projetos, pelos programas de transferência de renda. Tá? Então, quando a gente pensa no Bolsa Família, que é o mais famoso, quando a gente pensa no benefício de prestação continuada, não é? Que é um benefício, né, voltado para idosos, né, em situação de vulnerabilidade e também pessoas com deficiência, a gente está pensando num sistema que iria ser forte. O SUAS ele é responsável, né, por esses projetos de transferência de renda, pelo mapeamento da pobreza no Brasil. Olha, se a gente está pensando aqui num país, não é, com esse índice absurdo de pobreza, de desigualdade, não é, fica claro assim, a importância, né, do sistema único de saúde, de assistência social, né, para tentar minimizar essas dificuldades. Então, a gente já tem um sistema, né, que está bastante fragilizado. Tá? E agora, né, com a pandemia, o que tem acontecido não é o aumento do desemprego. Tá? As pessoas que não tinham carteira assinada, né, que já estavam na informalidade, nem na informalidade eles conseguem, porque eles não têm mais público, né, de consumo, né, então eles caem numa situação de miserabilidade. Aí sim, né, o SUAS é de novo acionado, através desses benefícios, do benefício de R$ 600, por exemplo. Né, então, o benefício de R$ 600 né, não é uma benevolência do governo, é previsto, né? O governo ele tem o dever, né, de lidar com a população, população em risco social, né? E a pandemia tem colocado, né, milhares, se não milhões de pessoas, né, em situação de pobreza. O SUAS, para vocês terem uma ideia, gente, a importância dele, né? O fato de já existir o programa de transferência de renda previamente, como, por exemplo, um Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, ele permitiu que muitos idosos, por exemplo, eles tivessem renda agora, mesmo numa situação de pandemia. Então, os idosos, que estão em situação de vulnerabilidade social, eles têm que ficar em casa, e já eram atendidos pelos SUAS, eles ficam relativamente mais protegidos. Eles não tiveram que sair, por exemplo, para pegar o benefício de R$ 600, porque eles já têm o benefício de um salário mínimo. É pouco, mas já é uma proteção, para ver a importância, de um SUAS bem estruturado, como anteparo nessas situações de caos. Sim, sim. Professor, a gente tem uma pergunta aqui, claro, da Jennifer. Ela pergunta o seguinte: professor, como é possível que, mesmo sendo tão sucateado, o SUS continue sendo referência mundial de saúde pública? Pela própria estrutura do SUS, O SUS é uma grande conquista democrática, Ela surgiu ainda no final do período militar, com a reforma sanitária, com a discussão de que o Estado ele deveria, promover uma distribuição de serviços de saúde, mais equilibrada, no país, uma saúde gratuita, e tudo isso toma corpo no SUS, Então, a ideia, a concepção e os equipamentos do SUS são maravilhosos, O que a gente precisa para que o SUS ele continue sendo uma referência mundial de saúde? Eu acho interessante, a aluna está apontando, está fazendo essa ressalva, da referência em termos internacionais, investimento. Investimento, e isso não vai ser possível, com a emenda constitucional 95. Então, um SUS decente, ele precisa de aporte de dinheiro para fazer, por exemplo, não só as ações terciárias, as ações quando a pessoa já está doente, mas ações primárias. Quando eu estou falando do SUS, eu estou falando também de saneamento, eu estou falando de grupos de médicos indo nas regiões mais remotas do país, de uma atenção mais qualificada, com um corpo profissional maior, dentro dos grandes bairros, das grandes periferias, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, dos grandes centros urbanos. Precisa de dinheiro, sem dúvida, e por isso a importância de lutar contra a emenda constitucional 95, tá? E precisa que a gente acredite também no Sistema Único de Saúde,
não é, como conquista e lute por ele. Aí é um posicionamento meu. Eu acho que a gente, ao invés de se focar, não é, como tem acontecido, né, numa discussão do aumento da saúde suplementar, a gente tem que pensar, né, na construção do sistema único de saúde público que permita, né, que todas as pessoas tenham um atendimento adequado. Não é? Então, é conscientização da importância do SUS, não é? Do valor do SUS, como a aluna está falando, né, que ele é uma referência, e aporte de dinheiro, de de discussão, entre outros. Sim, sim. Espero que você tenha sido respondida aí, Jennifer. Qualquer coisa pode mandar mais alguma pergunta aí. Fiquem à vontade para mandar mais pergunta aqui para a gente. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Professor, eu só vou fazer um adendo, assim, não é? O curso de ciências atuariais, né, uma das grandes áreas também do curso de ciências atuariais é na saúde suplementar, não é? A saúde privada. Então, é interessante vocês sempre refletirem de uma maneira bastante crítica, né, sobre o sistema único de saúde, sobre a saúde suplementar também, porque dentro do próprio curso, né, há divergências de posicionamento entre professores, não é? Então, tem professores que defendem, né, por exemplo, né, se tem um posicionamento mais neoliberal, né, no Estado, talvez ele tenha que diminuir, né, a sua presença e permitir, né, um campo maior da saúde suplementar. Né? Eu discordo, mas isso daí é um posicionamento que vocês, como estudantes, e aí a importância, né, você ter um conhecimento ativo, né, crítico, né, de vocês analisarem os elementos, né, e pensarem, né, o que é melhor, né, para a construção de políticas, entre outros. Né. Ao meu ver, não há dúvida nenhuma que o SUS é o mais adequado. Né, mas é bom vocês se munirem dos argumentos para defenderem posicionamentos, entre outros. Sim, sim, verdade. A gente tem aqui mais uma pergunta da Tatiana. Professor, no caso do desemprego estrutural, qual seria uma política que o SUAS poderia realizar? O SUAS, numa situação, vamos pensar como hoje, né? Hoje não é tão estrutural, mas não ia falar circunstancial, mas a situação do desemprego no Brasil, ela é, sem dúvida, estrutural. O SUAS, ele tem um papel importante na transferência de renda, né, como eu já havia falado. Então, pessoas, por exemplo, né, que estão numa situação de miserabilidade, né, não tem dinheiro para comer, por exemplo, né, não tem de moradia, né, não tem vestuário, né, o SUAS ele é obrigado a conceder vestuário, moradia e renda para as pessoas, seja através de equipamento, de transferência de renda, seja através de construção de equipamentos, né, para possibilitar moradia, né, e vestuário, alimentação, entre outros. Tá? Quando a gente pensa na transferência de renda, né, para os idosos em situação de vulnerabilidade, seria o benefício de prestação continuada, né, que é um valor de um salário mínimo. Né? Muitas pessoas, né, no Brasil, por exemplo, vão pensar uma senhora que sempre trabalhou como doméstica, né, em casa de família, entre outros. Né? São raras as que têm carteira assinada. Não é? Chega agora na aposentadoria, ela ficaria ao canto. Né? O SUAS, então, ele vai dar esse aporte de renda, né, para essa família. Mas, para além disso, o SUAS ele também desenvolve muitas ações de capacitação, né, para o mercado de trabalho. Isso deveria, né, ter mais fôlego, mais força, entre outros, mas já está previsto no SUS que uma das ações, é construir ações de políticas de inclusão para o mercado de trabalho. Né? Então, o Centro de Referência de Assistência Social, em geral, eles têm, né, uma área específica, né, para se pensar na capacitação, né, para se pensar encaminhamentos também, né, para o mercado de trabalho, entre outros. Né? Então, aí, o SUS ele aparece aí também como uma estratégia interessante, né, para dar o apoio para esse trabalhador, né, que não tem muita possibilidade de inclusão no mercado de trabalho. Né? O desemprego estrutural é uma questão que vai ter que ser abarcada sobre diversos aspectos, né? No âmbito da
de investimentos, de políticas, de taxas, entre outros, não é? E o SUAS ele tem esse papel, não é? Que é pouco, não é? Não sei se é pouco, não é? De suporte, não é, ao trabalhador em situação de alta vulnerabilidade. Obrigado, professor, e obrigado, Tatiana, pela pergunta. Professor, o senhor comentou no começo, aí, introduzindo sobre as UCs que o senhor leciona, sobre o envelhecimento, né? Que através Sim. da tecnologia, né, e do avanço da tecnologia, a expectativa de vida ela aumentou. Nós temos vivido mais, né? Isso tem impacto direto, né, na Seguridade Social, no SUAS, no SUS, né, e também na Previdência, né, não só em aspectos de bem-estar, né, de qualidade de vida, mas também em termos técnicos atuariais, né, por exemplo, na Previdência, aí a gente vê essa mudança na pirâmide etária e há um desafio em vários países, né, não só aqui no Brasil. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esse assunto, sobre envelhecimento? É algo que tem sido, eu acho, pouco discutido, é o impacto de envelhecimento, né, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. Em geral, né, dentro das discussões políticas, a gente está sempre focado, não é, no envelhecimento e o impacto desse contexto de envelhecimento, não é, na Previdência Social, né, tem a questão da pirâmide, não é, então a gente vive num sistema de repartição, então as pessoas que estão trabalhando, não é, elas vão, não é, então elas vão estar pagando a aposentadoria, né, os recursos, né, para as pessoas que já trabalharam num esquema de solidariedade, tá? E claro, né, com a mudança da pirâmide, né, etária, não é, menos pessoas ativas no mercado, não é, com menos pessoas ativas, menos pessoas, né, para pagar, né, um número crescente de aposentados. Tá, essa é uma dimensão do problema. A outra, não é do próprio Sistema Único de Saúde. O que tem acontecido também, não só se a gente for pensar a saúde pública, o SUS, né, mas como também na saúde complementar, na suplementar, é uma mudança, é uma mudança de perfil de atendimento. Né? O SUS, por exemplo, ele está sendo pressionado em termos de gastos, por causa do envelhecimento populacional, que nas últimas décadas está havendo uma mudança. Então, se antes do Brasil, no Brasil, era o perfil epidemiológico, não eram de doenças contagiosas, né? Esse número de doenças contagiosas ela reduz, ainda é bastante presente no Brasil, sobretudo nas áreas rurais, tá? Mas ao mesmo tempo vem crescendo o número de doenças crônicas, tá? Causadas pela velhice. O problema das doenças crônicas, pessoal, é que elas não são assim circunstanciais, né? A gente leva para o resto da vida. Não sei se vocês têm, por exemplo, alguém da família mais velho, não precisa nem ser mais velho, né? Mas com pressão alta, com diabetes, né? Com doenças que exigem um tratamento contínuo, medicamento contínuo, tá? Não é uma situação, por exemplo, né, de, sei lá, eu peguei uma febre amarela, né? Lógico, super terrível, mas daí faço o tratamento e beleza, acabou lá e pronto, não tenho mais gastos, né? Só se houver sequelas, entre outros. Né? Essas doenças crônicas, elas persistem, né? E essa persistência das doenças crônicas, não é como se você fosse pingando sempre lá, né? Custos e custos para o SUS, tá? Uma coisa. Agora, se eu tenho uma situação, né, de um aumento da população idosa, não é? E com isso, um aumento de doenças crônicas, não é? O SUS ele vai estar sendo cada vez mais exigido em termo econômico. E para piorar, gente, se eu tenho esse quadro de aumento do envelhecimento populacional e das doenças crônicas e ainda tem um sistema de saúde que não recebe verba suficiente, não é, para lidar com aquelas doenças contagiosas lá do norte e outras regiões, né, esse valor, né, o SUS fica cada vez mais pressionado. Então eu tenho doenças que são ainda de países bem super fragilizados em termos de desenvolvimento social, né? Doenças endêmicas, entre outras, né? E tem o envelhecimento. O Brasil ele é um caso raro, né, no cenário mundial por causa desse contexto. A gente tem uma população que envelhece, não é? Uma população, um aumento, né, das doenças crônicas, e ao mesmo tempo a gente tem uma doença de países que são extremamente miseráveis. Então, é uma dupla carga no Sistema Único de Saúde.
Por isso, de novo, fala aí, a questão da emenda constitucional 95, que proíbe, né, o aumento de gastos proporcionais na saúde, é terrível a longo prazo. Porque a gente já está sendo pressionado, o SUS está sendo pressionado. O desemprego faz com que as pessoas saiam da Previdência e caiam no SUS. Não é? Tudo isso vai inflando. Agora com uma situação de pandemia, não é? Redução já há alguns anos do número de leitos, entre outros, não é? A prevalência também, né, dos atendimentos na região sudeste, né, o incentivo da região sudeste. Tudo isso gera um quadro muito, muito difícil para o SUS. Sim. Professor, o senhor também é coordenador aí do Centro de Extensão. O senhor poderia explicar um pouco para a gente o que são projetos de extensão? Claro. A Jennifer aqui está falando que está 19 anos, está com doença crônica. Não, coitado. Aliás, é um outro ponto, viu, gente? Doença crônica, hoje em dia, claro, né, os idosos são muito mais suscetíveis, né? Mas a geração de vocês, por causa da alimentação, né? Por causa do estresse, do excesso de informação, principalmente, vocês são uma geração mergulhada em informação, a cabeça não respira, né? Tudo isso forma um coquetel, né, para adoecimentos, né? Eu não sei qual doença tem, mas a gente está também construindo uma geração assim que tem que tomar muito cuidado, que vocês têm uma alta predisposição a ter doenças, né, crônicas, né, de diversos fatores, cardíacas, entre outros. Sem querer ser trágico aqui. Tudo bem. Você perguntou sobre a questão da extensão, né? Isso, que são os projetos de extensão, por favor. favor. Ótimo. Os projetos, gente, a universidade que vocês estão entrando, pessoal, ela se assenta em 3 pilares, né? O ensino, tudo bem? A pesquisa e a extensão. O ensino é o que se espera, em geral, das universidades, é algo mais corriqueiro. A pesquisa já é algo um pouco diferente, né? Então, vocês, como alunos, vocês vão ser convidados, vocês vão ter a oportunidade, né, de produzirem conhecimento também, né? A intenção não é que vocês simplesmente recebam as informações e repitam essas informações, não é o que a gente está falando, não é isso. Tá? O legal da universidade, sobretudo a universidade pública, não é a possibilidade de vocês também criarem coisas, conversarem com os professores, né? Pô, eu tenho essa ideia de pesquisa, será que é possível? Aprenderem a pesquisar, serem cientistas, e o campo de ciências atuariais, né, embora haja muito pouca pesquisa no campo de ciências atuariais, pra vocês terem ideia, não existe pós-graduação em ciências atuariais, não existe doutorado, mestrado em ciências atuariais, não é? É um campo bastante interessante, não é? E vocês podem constituir, né, uma nova geração, né, de pesquisadores nessa área. Bom, então tem no ensino, a pesquisa e tem a extensão. A função da universidade, uma das funções da universidade pública, né, é propiciar também melhorias para a população de uma forma geral. Vocês podem perceber que aqui na Unifesp, né, os campos eles estão localizados, fora o campus São Paulo, né, que já é mais tradicional, eles estão localizados em regiões bastante mais distantes, mais periféricas, né? Então a gente tem lá no bairro das Pimentas, né, a gente tem Diadema, a gente tem aqui em Osasco. Vocês podem ver a própria distribuição, né, dos campos, sobretudo aqui na Grande São Paulo, né, eles formam quase um triângulo, eles formam um triângulo, né, justo nessas regiões de maior vulnerabilidade. Para que isso? Por causa da extensão, sobretudo por causa da extensão. Através dos projetos, das ações de extensão, a intenção é fazer com que os alunos, os professores, eles criem ações que promovam melhorias para a comunidade, para o nosso entorno. E esse é um dos grandes desafios aqui de Osasco, não é? A gente ainda não está conseguindo fazer isso. Tá? A gente tem alguns projetos, tal, mas a gente precisa fortalecer esse âmbito da extensão. Tudo bem? Então, aqui dentro do curso de Ciências Atuariais, vocês vão ter, a princípio, 3 projetos de extensão já. Tá? Vocês têm o projeto Sem Apertos, que eu coordeno, né, que é um projeto de educação financeira, né, mas com uma perspectiva mais comportamental. A gente faz atendimento a escolas públicas, né, da região, entre outros. Né, é um projeto que está se construindo de pouco em pouco. Tá? E vocês, como alunos, né, vocês vão ser participantes, né, na educação financeira.
tá? Para as escolas e para a comunidade do entorno. A gente tem um projeto também Conhecendo Nossa Rede, que é um projeto que é recém-cadastrado, né, mas que já existe há alguns anos. Tá? Nesse projeto, vocês vão investigar também realidades da vida aqui de Osasco, realidades sociais da vida de Osasco e do entorno aqui da Grande São Paulo, da região da Grande Oeste. Né? Questão de diversos bairros pobres, vocês vão investigar pessoas em situação de rua, sistema de saúde, entre questões sociais, né? E produzir vídeos, produzir pesquisa e conhecimento. Né? Esses são 2 projetos que eu coordeno e já são curricularizados, tá? E vocês têm agora o projeto do professor Dan Levy, que ele cadastrou, né? Ele vai estar pensando em fazer essa curricularização também, não é? Que são, eu não lembro o nome do projeto, é um programa novo que ele está cadastrando agora, mas tem uma série de ações nesse programa, desde de cursos, né, a eventos, né, mas vai ter uma ação curricularizada. Bom, o professor Dan Levy, ele trabalha com sustentabilidade, né, então também é um campo bastante interessante para vocês investigarem, produzirem conhecimento, né, produzirem aí impactos no nosso entorno no âmbito da sustentabilidade. A gente tem uma disciplina nova, 2 disciplinas novas no curso, né, que tem a ver com a sustentabilidade, uma mais ligada à empresa e outra uma sustentabilidade mais geral, pensando no contexto geral. Então, são essas 3, por enquanto, são esses 3 projetos, né, no curso de Ciências Atuariais. E há vários outros, né, nos outros cursos também. Sim, sim. E aluno pode, professor, desenvolver também algum projeto de extensão? Olha, Gabriel, você pegou, boa pergunta, viu? Uma provocação. Vocês podem desenvolver. Seria bastante inovador, aí fica o convite para vocês aí, né? Já o Catu está sendo tão mobilizador nesse ponto, né? Pode. Só que o problema, não é um problema, né? O projeto de extensão, ele vai ter que estar vinculado a um professor, né? Então não vai ser o aluno que vai cadastrar no sistema, não é? Mas o aluno, ele participa junto com o professor cadastra, não é? E vocês tocam. Vou dar um exemplo, né? Eu sou vice-coordenador, sou vice-coordenador do cursinho popular aqui da EPEM, né? O cursinho Helena Pignatari. Mas quem toca essa atividade são os alunos. Tá? Então aqui na EPEM a gente tem um cursinho, né, para as pessoas de baixa renda, etc. E tocado só pelos alunos, praticamente. Eu vou dando um aporte, né, na parte mais burocrática, né, questão de bolsas, né, orientações, alguma orientação ou outra, mas a prática é toda dos alunos. E uma ação, né, que foi construída pelos alunos. Né? 2 alunas lá um dia chegaram lá, perguntaram, tem um cursinho a gente quer fazer, né, e tocaram em frente. Né, do pessoal da IPEM Júnior. Sim, eu pergunto isso, né, professor, também porque eu acredito muito na extensão, né? O senhor permite aqui comentar um pouquinho, né? Porque assim, eu acredito que na extensão, e ainda mais nesse sentimento aí que a gente carrega institucionalmente, né, que a gente vê muito forte na Unifesp, até mesmo aí como o senhor falou, da distribuição dos campos, né, sobre a relevância do campus no meio da sociedade, né. Uma coisa que a gente percebe aqui, né, é que muitas pessoas de Osasco mesmo não conhecem a Unifesp. Sim. Né, não conhecem que tem uma universidade federal do peso, né, do nome que a Unifesp carrega, né, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, né, uma instituição extremamente relevante. Eu acredito muito na extensão, né, e é uma coisa que eu gostaria até que a gente aqui do Catu fizesse mais, a gente não conseguiu colocar ainda em prática, porque a gente está tentando estruturar primeiro as questões internas, né, fortalecer o Catu internamente, mas aí para o pessoal, principalmente os calouros que futuramente vão assumir a gestão do Catu, né, de pensarem a respeito disso, sobre a extensão, né, e sobre o papel da extensão na universidade, pensando aí no papel de cidadania e de relevância social. É porque eu acredito, né, a gente vê muita discussão e muitas manifestações em prol da universidade, né, saindo nas ruas, grandes manifestações com grandes
aglomerações, e elas são válidas, né? E tem o seu papel de mostrar que não está tudo bem quando a universidade é atacada, de mostrar os ferimentos aí que são direcionados à universidade, mas eu acredito que papéis como os de extensão que são realmente as defesas profundas e efetivas da universidade, porque quando a universidade se torna relevante para a sociedade, quando ela se torna um bem precioso para a sociedade, acredito que as pessoas que atacam a universidade vão pensar duas vezes em fazer algo do tipo, né? Então, projetos como aí o do cursinho, projetos como os Portas Abertas da Atlética, né, são extremamente relevantes, né, para construir esse sentimento de importância para a sociedade, né? Então, a gente expandir coisas desse tipo, né, e espero aí que as próximas gestões do Catu tenham isso também aí como uma pauta, é extremamente importante para a nossa situação e para a sociedade e também politicamente. Claro, perfeito, Gabriel. É isso mesmo. E esse é um dos desafios da EPEN, que a Câmara de Extensão e Cultura tem se debruçado nesses 2 últimos anos, né? A gente tentar criar uma estratégia junto dos professores e alunos, né, para fazer com que as nossas ações de extensão eles tenham uma importância de fato, né, no dia a dia aqui do entorno, e que as pessoas, né, da região de Osasco vejam, né, conheçam a EPEN, a Unifesp, né, como uma promotora também de serviços sociais, né? Isso a gente está muito longe, e aí fica o convite, né, para todos vocês, alunos, né, de arriscarem e tenham ideias e venham conversar com o Catu, venham conversar com os professores, né? A gente está de portas abertas, a gente espera, não é, que vocês tenham, sabe, identifiquem algum tipo de problema, não é, e tentem resolver, não é? Vocês percebem, então, gente, eu acho que esse é um ponto importante, né? O aluno da universidade, aqui da Unifesp, das universidades públicas, sobretudo, vocês têm um papel muito além, não é, de serem transmissores, de serem receptores de informações. O que a gente espera de vocês, não é que, para além de receber informações, vocês saibam utilizá-las, não é? Fazendo projetos, não é? Construindo organizações que nem o Catu está fazendo, não é? Sejam cidadãos, não é? Se posicionem, pesquisem, tá? Esse é um dos maiores crescimentos dos alunos, né? Então, aproveitar a universidade não é só chegar lá na faculdade, não é? Entrar na sala de aula, né, ver a disciplina e pronto, né? Na prática, infelizmente, é isso que acontece, né, pela correria, etc. Mas a universidade ela tem muito mais a oferecer e a gente espera, a gente está de portas abertas, a gente quer que isso aconteça mesmo. Procurando iniciação científica, não é? A iniciação científica tem bolsas, projetos de extensão recebem bolsas também. Gente, é claro que não é uma bolsa do Santander, não é uma bolsa do Bradesco, não é? Mas ajuda, não é o ajuda. Itaú, claro, mas é uma outra dimensão, não é? Aí vocês não vão estar produzindo ciência, conhecimento, vocês não vão estar produzindo ações, não é? Então vocês estão todos convidados, né, para se juntar a gente. O Ed Carlos, ele comentou o seguinte: eu sou de Osasco e realmente a maioria das pessoas daqui não conhecem a EPEN. É verdade, Ed. Então é isso que acontece mesmo. As pessoas não conhecem. Se vocês perguntarem aí na avenida da frente, falarem sobre a EPEN, elas vão fazer aquela cara de interrogação. Né? Então, por isso, porque a gente não está se comunicando muito bem, né, na verdade, com o nosso entorno. A gente pode até, na verdade, vocês olhem, se vocês entrarem no sistema de cursos e eventos e atividades de extensão, vocês vão ver assim dezenas, não é? Mas quantos desses cursos e ações, não é, são para as pessoas do nosso entorno, as pessoas que mais precisam, não é? Então, a gente tem às vezes cursos altamente sofisticados, não é? Sabe, que vão falar, né, com pesquisadores, com outros universitários, né, mas não falam com a população de uma forma geral. Por outro lado, né, a gente, que nem vocês estão, o Catu tá fazendo, tem curso de Excel, não é, que pode ser aberto, não é? O professor lá
eu acho que tem professores que ministram cursos de computação abertos, não é? Não sei, tem várias ações, não é, que são importantes. Sim, pequenas coisas, né, professor? A gente fez parceria com o projeto Portas Abertas da Atlética, né? Eles têm um trabalho muito bacana com albergues lá em Osasco, né? Perfeito, Uma casa só de mulheres e outra masculina, né? E aí, num desses eventos, eles vieram para cá. Vieram para geralmente cá, os né? alunos vão para lá. E aí eles passaram o dia na EPEM para conhecer a universidade, e lá eles receberam várias palestras. E aí o Catu, né, ele deu a palestra sobre planejamento financeiro, que era a maior demanda do albergue. As pessoas do albergue conseguiam trabalho, mas não conseguiam administrar os seus recursos, tinham dificuldade em administrar, e aí muitas vezes acabavam voltando para as ruas ou até mesmo para os albergues. Né? Então, estudar, né, a realidade dessas pessoas e, através do conhecimento que a gente tem recebido aqui na universidade, criar uma coisa específica para eles, né? Uma coisa simples, né, de planejamento do dia a dia, mas para eles que é extremamente relevante, né? Então, pequenas coisas já fazem grandes diferenças. E você percebe que nesse projeto, por exemplo, das Portas Abertas, que vocês fizeram, e aí meus elogios pela iniciativa de montar uma palestra de educação financeira, mas você vê que não é só uma palestra de educação financeira, né? Vocês têm que perceber a realidade, né, das pessoas em situação de rua, vocês fazem pesquisa, vocês investigam, vocês têm que pensar estratégias, né, de comunicação, vocês têm que enfrentar também novas situações, etc. É uma série de conhecimentos, né, que são produzidos nesse encontro, não é? Conduzidos pelos alunos, não é? Então é algo muito mais rico, né, do que só vocês falarem, né? É uma troca, né? É uma experiência, né? Então isso é algo que tem que ser valorizado aqui na universidade. É verdade. É verdade. Tinha um projeto bastante interessante, né, que estava sendo desenvolvido aí na Câmara de Extensão, que era para receber alunos para conhecer a universidade, né? Com o intuito de divulgar a universidade aí em Osasco, né? Por conta da pandemia não aconteceu, né? Seria, acho que nesse mês, né? Sim. Que passou de maio. E eu acho que iniciativas desse tipo são importantes. Pessoal, alguém tem mais pergunta? Vai acontecer, vai acontecer. Vamos ver se alguém aqui manda mais uma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o professor. A gente já está caminhando aí para o final. A gente tem mantido aí mais ou menos 1 hora de conversa com os professores. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu posso perguntar uma coisa para eles? Claro! Eu gostaria de saber como que está sendo essa experiência, né, de vocês entrarem na universidade, né, e de repente não está tendo aula. Como que está sendo isso? Como vocês estão lidando com essa situação? Se alguém quiser responder. É mais uma dúvida. Se alguém quiser falar também pode falar aqui, até melhor, gente. Pode abrir o canal, fique à vontade. Só dá um toque aí, que a gente, para manter aí uma fila para as pessoas poderem falar. O Nicolas falou decepcionante. Não, eu imagino, né? Porque se eu tivesse entrado numa universidade, né, federal e de repente, né, tudo parado, assim, é algo difícil. Mas agora a gente vai retomar as nossas atividades, né? Um dos maiores problemas, não é? Um dos maiores entraves é a questão da acessibilidade, né, dos conteúdos, né, para os alunos, né, sobretudo para aqueles alunos que não têm, né, uma internet rápida, etc. Mas a reitoria já conseguiu, né, esses materiais, né, desde tablets, né, e tem várias outras ajudas, né, para permitir acessibilidade. Né. Então a gente vai ter essas aulas em formatos à distância, né, mas tudo vai ser passageiro, né, a gente vai voltar aí com força total. Pode ficar tranquilo lá que no futuro a gente vai falar lá, passar lista de presença, fazer tudo isso. Daqui a pouco eles vão querer fugir da faculdade quando voltar ao normal.
A Jennifer falou o seguinte: para mim foi bem frustrante. Eu gostei muito do período de adaptação dos calouros e queria ter continuado no ritmo acelerado e difícil que é tão falado. Claro, mas ele é um ritmo acelerado e realmente difícil, viu? Mas é totalmente superável, é uma experiência ótima. Mas daqui a pouco, Jennifer, Nicolas, vocês a gente vai voltar ao ritmo, não é? E com muitas atividades. E assim, quando a gente voltar, vamos tentar fazer alguma coisa bastante participativa, além de aulas, envolvimento, né, nas ações, vai ser legal. Legal. Bom, professor, acho que a gente pode aqui encaminhar Claro. para a finalização. A Tamires falou o seguinte: não se preocupa que o ritmo acelerado e difícil vai chegar. Vai mesmo. Gente, por favor, coloquem o nome de vocês completo aí no chat para depois a gente confirmar a presença aí de vocês, por gentileza. Depois a gente vai emitir certificado aí para vocês. Então, a confirmação da presença de vocês é importante aqui para a gente manter o controle. Tá? Então, podem deixar aí, que a gente depois recolhe os nomes. Tá? Muito obrigado, professor. O papo foi muito bom. Agradeço pelo senhor ter aceitado o convite. Agradeço aí por todo mundo que está assistindo. A gente manteve até um número bom, professor. 44 pessoas. Pensei que ia ser um pouco menor aí por conta do horário, mas bem próximo do que a gente tem visto nos últimos dias. Muito obrigado, pessoal. Se o senhor quiser se despedir, professor, fica à vontade. Eu agradeço o convite, né, do Catu. Gabriel, a Nicole, o Catu são os queridos, são pessoas, alunos ótimos aí que estão sempre com a gente tem contato, conversa por WhatsApp, tem problema para lá, tem problema para cá, então somos bastante próximos. Todos os alunos, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, né, a coordenação do curso está super aberta, receptiva, é só entrar em contato mesmo, não precisa de nenhum tipo de formalidade, né? Se quiser mandar, às vezes, manda um e-mail, manda um WhatsApp, qualquer dúvida, estamos aí para ajudar, não se acanhem mesmo, tudo bem? E parabéns pelo Catu por essa bela iniciativa e também os alunos, né, que daqui a pouco a gente se encontra aí. Muito obrigada, Verdade, professor. Obrigado. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã tem mais. Deixa eu só confirmar aqui qual que vai ser a palestra de amanhã. A gente vai ter uma conversa. Deixa eu abrir aqui. Me ajuda, computador. Achei. Amanhã a gente... É amanhã? Não, amanhã não tem. É depois de amanhã, na quarta-feira. Dia 10 de junho, às 19h30, a gente vai falar de novo com o professor Luiz Jurandir. A gente vai falar sobre atuária, finanças quantitativas, similaridades e as diferenças entre elas. Então, se preparem aí. Daqui a 2 dias, né, a gente vai ter esse papo com o professor Jurandir. A gente espera vocês. Um abraço e obrigado pela audiência de vocês.